Torcedor vascaíno, falta pouco. Já já tem Vasco da Gama e América Mineiro pela 34ª rodada de Campeonato Brasileiro. É jogo decisivo. Sabe aquela partida que será um divisor de águas para o Vasco neste campeonato? Então, é esse jogo contra o América Mineiro. Para mim, o Vasco da Gama não cairá à Série B do Campeonato Brasileiro. Como disse Ramon Dias, desde o momento que pisou dentro da colina histórica, o Vasco não vai cair. Não vá abarrar, como diz o argentino. Porém, vascaíno, a partida de hoje contra o América define se a vida do Vasco será tranquila até esse final de Campeonato Brasileiro ou se o torcedor vascaíno terá que sofrer até o final de campeonato. Vencendo o América hoje, o Vasco fica a 3 pontos de distância da zona do rebaixamento e a 1 ponto de distância para a Sul-Americana. Ou seja, vencendo o América hoje, a chave poderá ser até mesmo virada. Pensar sobre a possibilidade de disputar uma competição internacional em 2024, ao invés de se preocupar com uma queda. Porém, torcedor vascaíno, uma derrota hoje, dentro de um São Januário lotado, em uma situação completamente inusitada, é claro, dificulta a vida do Vasco da Gama e vai fazer com que o Gigante da Colina tenha que lutar até o final pela permanência na primeira divisão. Então hoje é foco total, hoje é dia de decisão, hoje é vencer ou vencer. Não há outro papo hoje do que senão a vitória dentro de São Januário. O Vasco hoje tem que sair da colina histórica com os 3 pontos dentro do bolso. E é claro, a gente vai falar sobre essa partida, um jogo decisivo, válido pela 34ª rodada de Campeonato Brasileiro, uma rodada também importantíssima, uma rodada que poderá mudar tudo nesta reta final de Brasileirão. Teremos na parte da tarde de hoje Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio, teremos Atlético Mineiro e Goiás na Arena MRV, Bahia e Atlético Paranaense, Santos e São Paulo, ou seja, todos adversários diretos do Vasco da Gama na luta pela permanência na primeira divisão, terão confrontos dificílimos e longe de casa. O Vasco, se olharmos de uma forma mais racional, é o que tem a partida mais tranquila de se jogar. Então esse jogo é decisivo, esse jogo é importante, é um jogo para que o torcedor vascaíno saia dessa 34ª rodada respirando calmo, aliviado e tendo tranquilidade para viver o seu período de data FIFA. Mas enfim, vascaíno, a gente vai falar sobre isso, além dessa, é claro, muitas outras informações nesse pré-jogo do Gigante que chega movimentado, agitado, cheio de novidades para você, torcedor cruzmaltino. Mas olha, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora, pare tudo que você está fazendo, já dê pausa neste vídeo e venha agora se inscrever no nosso canal. Estamos com 112 mil inscritos e no objetivo chegar à marca dos 113 mil e precisamos de você. Então você que está aí do outro lado, vem aqui embaixo e já se inscreva. Se você está à procura de um canal que fale de Vasco, tenha um canal sério, profissional, com muita informação, mas que além de tudo, tenha um torcedor vascaíno apaixonado pelo Vasco, deixando você muito bem informado, achou o canal. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. 3 vídeos com muito conteúdo de Vasco da Gama. Então se inscreva e além disso também, é claro, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, que é fundamental para o crescimento deste canal. E não esqueça também, ó, aqui embaixo, deixe nos comentários quanto você acha que será Vasco da Gama e América Mineiro. Posso dar o meu placar? 4-0 Vasco em São Januário hoje. 4-0 Vascão, para fechar o caixão do América e tranquilizar a vida do nosso Gigante da Colina até o final deste Brasileirão. Mas deixa aí o seu placar aqui nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar aqui primeiramente este pré-jogo do Gigante falando sobre essa 34ª rodada de Campeonato Brasileiro que será fundamental. Será uma rodada divisora de águas para este restante de campeonato. Teremos pela frente mais 4 rodadas de Campeonato Brasileiro, incluindo esta 34ª. Ainda teremos a 35ª, a 36ª, a 37ª e a 38ª
8ª rodada de Brasileirão. Então, até melhor dizendo, né? Mais 5 rodadas de Campeonato Brasileiro. A 34ª é a primeira dessas próximas 5 decisões que alguns clubes terão pela frente. O Vasco, é claro, se inclui nesses clubes que terão decisões importantíssimas até o final da competição. E essa 34ª rodada será, de fato, uma rodada decisiva para definir as equipes que irão ficar até o final do Campeonato Brasileiro disputando pela permanência na Série A do Brasileirão. Vou chegar um pouco aqui ao lado e vocês vão analisar, vão olhar e vão entender como está a tabela do Campeonato Brasileiro neste atual momento. Temos Bahia na 15ª colocação com 37 pontos. Temos o Vasco da Gama na 16ª colocação com os mesmos 37 pontos. Temos também Cruzeiro na 17ª colocação com os mesmos 37 pontos. Goiás na 18ª com 35 e Coritiba na 19ª com 29. O América Mineiro está na última colocação, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, já rebaixado matematicamente. O América Mineiro caiu no meio desta semana ao não conseguir conquistar a vitória contra o Coritiba. O América Mineiro foi derrotado contra a equipe do Coritiba dentro de Minas Gerais, dentro do Independência, pelo placar de 3-0. O adversário hoje, olha só, compreenda a situação, o adversário do Vasco hoje jogou no meio da semana contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 3-0. O América Mineiro hoje chega já rebaixado para enfrentar o Vasco em São Januário após uma derrota pelo placar de 3-0 para o vice-lanterna do Brasileirão. Olha o desempenho do América Mineiro e é por isso que a gente diz que é obrigação do Vasco vencer a equipe do América hoje dentro de São Januário, uma equipe já rebaixada. Mas iremos deixar para falar sobre isso mais na frente. O que eu quero trazer agora é sobre o atual momento do Campeonato Brasileiro. E acima de Bahia, Vasco e Cruzeiro, temos Santos e Corinthians com 4 pontos a mais do que essas equipes, com 41 pontos na 13ª e na 14ª colocação. Olhando de uma forma lógica, as equipes que hoje disputam para permanecer na primeira divisão, até parcialmente esta 34ª rodada, é Bahia, Vasco, Cruzeiro e Goiás. Essas 4 equipes disputam por 2 vagas, porque todas elas estão ali no bolo. Porém, essa rodada pode mudar a situação e definir quem brigará até o final e quem conseguirá escapar. Por exemplo, hoje, na parte da tarde, teremos um Santos e São Paulo dentro da Vila Belmiro. O Santos vencendo chega a 44. O Santos chegando a 44 pontos não cai mais. Então é uma partida decisiva para o Clube Paulista. Porém, mesmo que não vença, inclusive na minha opinião, porém não, inclusive na minha opinião, acredito que o Santos consiga conquistar outras vitórias e eu já tiro o Santos desse bolo de time com possibilidades de queda. O Santos nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e apenas 2 empates, nenhuma derrota. O Santos está invicto a 5 partidas. É difícil o Santos cair. Melhorou muito seu desempenho, está confiante, vem de uma vitória importantíssima contra a equipe do Flamengo dentro do Mané Garrincha. Então, torcedor vascaíno, de uma forma racional, o Santos para mim não cai mais. Porém, vem abaixo do Santos o Corinthians. Diferente do Santos, o Corinthians é uma equipe que animicamente não vem bem. Muito pelo contrário, vem muito mal, perdendo jogos e não consegue desempenhar. O Corinthians vem de um empate, dentro de casa para a equipe do Atlético Mineiro. Além disso, também foi derrotado para a equipe do Red Bull Bragantino jogando dentro da Arena Itaquera. Então, torcedor vascaíno, o Corinthians, é uma equipe diferente do Santos, vem de uma decrescente, vem de uma queda livre no Brasileirão. E olhando de uma forma até mesmo racional, hoje, quando irá enfrentar a equipe do Grêmio, dentro da Arena do Grêmio que hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e uma vitória poderá colocar o Grêmio na liderança do Brasileirão, é muito difícil o Corinthians ganhar esse jogo. Então a expectativa é que o Corinthians pare nesses 41. E aí olhamos para a parte do Vasco da Gama. Temos Vasco contra o América, a possibilidade é real de uma vitória. Temos um Bahia e um Atlético, jogo difícil para o Bahia, que vem de uma derrota pelo placar de 3-0 para o Cuiabá, dentro da Arena Fonte Nova. Pressão para o Bahia, confusão após o apito final entre torcedores e atletas do clube baiano. E temos um Cruzeiro que foi derrotado ontem contra a equipe do Coritiba jogando na Vila Capanema. Então, torcedor, ontem o resultado foi favorável e a expectativa é que hoje os resultados também possam vir a ser favoráveis. Corinthians tem uma partida dificílima contra o Grêmio. Bahia tem uma partida dificílima após uma derrota pelo placar de 3-0 contra um Atlético Paranaense dentro de casa. E o Santos desempenha bem, mas também tem um confronto decisivo e difícil contra o São Paulo.
O que temos que torcer e o que poderá acontecer? Torcer para o Santos ser derrotado, mesmo que não tenha chance de rebaixamento, que não caia para mim. Temos que torcer para o Santos continuar nesse bolo, então torcer para a derrota do Santos para o São Paulo, torcer para a derrota do Corinthians contra o Grêmio, torcer para a derrota do Bahia contra a equipe do Atlético Paranaense e também para a derrota do Goiás contra o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV em Minas. Uma derrota do Goiás hoje pode praticamente confirmar a queda do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, pois dependendo dos resultados, se Vasco e Bahia vencerem os seus jogos, o Goiás ficará a 5 pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então a derrota pode sim cravar a queda do Goiás. Caso todos os resultados venham a ser favoráveis ao Vasco da Gama, o Vasco terminará essa rodada a 3 pontos de distância para a equipe do Cruzeiro, a 5 pontos de distância para a equipe do Goiás e a 1 ponto de distância da Sul-Americana. Então por que eu falo para vocês que essa rodada é fundamental? Não em um tom do tipo, se o Vasco perder será rebaixado e se o Vasco vencer fica. Não é isso. Mas será uma rodada que vai fazer o seguinte: se o Vasco vencer e dependendo da sequência de outros resultados, o Vasco estará numa situação tranquila até o final do Campeonato Brasileiro. Uma situação que o Vasco jamais teve neste campeonato. Uma situação calma, a 3 pontos de distância do Cruzeiro, uma vitória a mais, inclusive, do que o Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro precisará vencer 2 partidas para ultrapassar o Vasco, mesmo estando a 3 pontos à frente. Uma situação mais confortável do que todas as outras durante a competição, e o Vasco poderá mirar muito mais a Sula do que a zona do rebaixamento. Até porque o Vasco vencendo vai a 40, se o Corinthians perder para nos 41, e caso esses resultados aconteçam, o Vasco ainda terá um jogo a menos contra o Cruzeiro. E a possibilidade de ultrapassar o Corinthians é grande, porque o Corinthians tem 9 vitórias no campeonato. Olha que loucura! O Vasco vai a 40, o Corinthians tem 41, e se no jogo a menos com o Cruzeiro, o Vasco empatar com o Clube de Minas Gerais, o Vasco automaticamente ultrapassa o Corinthians e entra dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Torcedor vascaíno, que tanto pensou, se preocupou com a possibilidade de jogar uma Série B em 2024, poderá estar assistindo o seu clube do coração, o nosso Vasco, disputando a Sul-Americana na próxima temporada. É sair de fato do céu, aliás, do inferno ao céu. Então, ótimas informações, ótimas notícias sobre esse atual momento do Cruz Maltino. Mas volto a repetir o que eu sempre comento com vocês, né? Não adianta nada o Cruzeiro, que foi derrotado ontem, hoje o Bahia ser derrotado, o Santos ser derrotado, o Corinthians ser derrotado, o Goiás ser derrotado e o Vasco também foi derrotado. O Vasco tem que vencer essa partida hoje, jogando dentro de São Januário. E a expectativa é que uma linda festa aconteça dentro do Caldeirão. Mosaico foi preparado, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Um mosaico preparado para o Vasco da Gama. Um mosaico muito bonito, com homenagem a alguns personagens históricos, no caso da história do nosso clube de regatas Vasco da Gama. 4 foram revelados e os outros, né, que também estarão presentes, ainda não tiveram as suas imagens divulgadas. Mas olha, a expectativa é que fique algo lindo e uma linda festa venha a ser feita, até porque todos os ingressos já foram esgotados. Sobre esse jogo, é claro, 2 equipes que vivem momentos completamente diferentes. O Vasco vem de 2 vitórias seguidas, contra Cuiabá, jogando em Mato Grosso, e contra também a equipe do Botafogo, jogando no Rio de Janeiro nesta última segunda-feira. O Vasco vem de um momento em que o torcedor vascaíno comprou barulho e novamente esgota os ingressos em São Januário. O Vasco da Gama vive a expectativa de uma permanência, enquanto o América Mineiro já foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje busca pela primeira vez no Brasileirão a sua 3ª vitória seguida. Caso o Vasco vença, o time só vai depender de si para continuar fora da zona do rebaixamento. Então, torcedor vascaíno, é realmente algo muito legal, uma partida diferente, uma partida onde o Vasco enfrentará uma equipe que nem sequer técnico na beirada de campo tem, que vive um momento muito complicado e vai em busca da vitória. O Vasco enfrentou o Botafogo na segunda, folgou na terça-feira e quarta-feira retornou às atividades no CT Moacir Barbosa. Teve quarta, quinta, sexta e ontem, sábado, para realizar as sessões de treinos. Inclusive, Ramon Dias busca um substituto para Eric Marcos. Eric Marcos, infelizmente, lesionou a coxa na última partida contra a equipe do Botafogo na segunda-feira, e o Ramon Dias, durante todos esses últimos 4 dias, buscou definir um substituto para o jovem e cria das categorias de base do Vasco da Gama e grande jogador Eric Marcos. A expectativa para alguns é que Rossi entre como titular, mas a gente vem comentando isso com vocês. O Rossi, infelizmente, vem de uma lesão. A tendência é que ele não venha a ser titular, na minha opinião, e por informações, inclusive, que eu tenho, é que foi pedido um processo gradual de retorno ao técnico Ramon para o Rossi.
Então, com isso, exatamente por esse motivo, a sua presença nos minutos iniciais ainda é incerta. O Rossi deve entrar sim na segunda etapa da partida, mas de início é muito difícil a possibilidade do Rossi entrar como titular. Então, com isso, Ramon busca alternativas. Possibilidade de alternativas poderia ser Luco Orejano ou Marlon Gomes, porém os dois também são desfalques para esse jogo de hoje. Marlon Gomes se recuperou da sua lesão na coxa, que sofreu e o tirou, né, das partidas contra Cuiabá, Goiás, Botafogo, Flamengo e Internacional. Porém, durante essa semana, o Marlon Gomes, infelizmente, acabou gripando. Marlon Gomes está gripado e isso tirou completamente das atividades destes últimos dias e automaticamente da partida de hoje contra a equipe do América Mineiro. Outra possibilidade de substituição é o Luco Orejano, porém o Luco Orejano não estará também à disposição de Ramon. Informações aí do Atenção Vascaínos é que Luca Orejano infelizmente sentiu o braço. Sim, Luca Orejano, segundo informações, está com uma lesão no seu braço. O Vasco até tentou colocar ele em campo para essa partida de hoje. O Vasco fez aí, né, tudo que estava em suas mãos, se é assim que eu posso falar, para que o Luca Orejano entrasse no jogo contra o América Mineiro, mas o Luco Orejano deixou bem claro que gostaria de engessar o seu braço, de forma até contrária à diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco colocaria o Luco Orejano dentro de campo, não teria problema em colocar o Luco Orejano, segundo o departamento médico do clube, mas o próprio Orejano não quis entrar em campo nesse jogo de hoje contra a equipe do América Mineiro, e tudo isso está causando até um clima muito ruim interno entre o Orejano, a comissão técnica, o departamento de futebol do clube, pois os jogadores estão indo completamente contrário à ordem do próprio Vasco. Uma situação complexa, um jogador que tanto foi criticado e que tanto custou no início da temporada, hoje se recusa a jogar, pois ele entende que é necessário engessar o braço, enquanto o departamento de futebol do Vasco fala outra coisa. Então são dois desfalques confirmados, Marlon e o argentino Orejano. Então com isso o Vasco deve ir a campo dessa maneira, que está aparecendo aí nas imagens a vocês. Léo Jardim no gol, Medel e Maicon formando a dupla defensiva, Pitão e Paulo Henrique na esquerda e na direita, na trinca de meio campo, Zé Gabriel, Prachedes e Paulinho, e no ataque, Gabriel Peck, Verrete e, na minha opinião, Alex Teixeira na vaga do Rossi. Bahia também é uma possibilidade, mas a expectativa, visto informações, é que o Vasco entre em campo da mesma maneira que na última segunda-feira terminou o jogo contra a equipe do Botafogo, com Alex Teixeira na vaga do Eric Marcos. Uma equipe ofensiva, uma equipe que vai partir para cima, uma equipe que vai buscar a vitória sem dúvidas nenhuma hoje contra o América Mineiro dentro de São Januário. Dê aí uma olhada nas palavras de Ramon Dias, que após o jogo contra o Botafogo nesta última segunda-feira em São Januário, falou sobre a importância daquela vitória e sobre a expectativa nesta reta final de Brasil. Eu estou muito feliz porque estávamos en una situación muy complicada, muy difícil, y el equipo creo que es lo que transmite, es lo que le transmite el equipo a la gente, por eso nos acompaña, nos ayuda, está siempre con nosotros, tiene confianza. Entonces es otro espíritu de parte de la gente, de parte de los jugadores, de todo el ambiente. Es complicado todavía, pero como dijimos, vamos a pelear hasta el final. Es un resultado muy importante para nosotros, porque realmente si no ganábamos hoy era muy difícil, porque quedan muy pocos puntos, quedan poco en juego, y necesitamos un resultado de esta manera para realmente tener grandes chances. Pero tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir trabajando, hay que corregir algunos errores que hicimos, principalmente saber aprovechar el momentos. Nos pasó también en el partido que jugamos con Goiás, si no me equivoco, tuvimos 4 chances de convertir el segundo gol y no lo hicimos. Y hoy pasó lo mismo. En el primer tiempo tuvimos 2 o 3 chances para poder terminarlo al partido y no lo pudimos hacer. Eso lo tenemos que corregir y esperemos que lo podamos hacer en los próximos partidos que vienen. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, expectativa grande para esta reta final de Brasileiro. O Vasco venceu o Botafogo segunda, venceu o Cuiabá na última quinta e espera vencer agora pela terceira vez consecutiva neste Campeonato Brasileiro o América Mineiro em São Januário. Tarde de reencontros, Vasco e Martim Benítez, inclusive, se reencontrarão no Caldeirão e a expectativa é grande. Você vai ao jogo? Deixa a sua opinião aí nos comentários e a gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o pré-jogo do Gigante,
o último vídeo, aliás, o segundo vídeo, perdão, neste domingo, e voltaremos à noite com o pós-jogo do Gigante, cheio de novidades. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas. Vambora, mano.